Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando início agora para vocês a maratona do Mateca, a maratona só resolvendo exercícios a partir de um tópico. No tópico de hoje a gente vai resolver exercícios que envolvem teoria dos números. E, em geral a gente vai trabalhar sempre com exercícios com grau de dificuldade médio e difícil. E para a gente começar a gente vai trabalhar aqui com o exercício do Instituto Federal do Ceará, que ele diz o seguinte: Ana listou em ordem crescente os primeiros 30 números naturais n que satisfazem as três condições a seguir. Primeira condição, n deixa resto 7 na divisão por 24. Segunda condição, n deixa resto 7 na divisão por 32. E a terceira condição, n é maior que 20. O primeiro número listado por Ana tem soma dos algarismos iguais a quanto? Bom, pessoal, primeira coisa aqui a gente vai utilizar o que a gente chama de divisão euclidiana, né, que é a divisão método da chave. Então, por exemplo, pega aqui o número n, que ela está nos dizendo, ele falou o seguinte, ó, se eu dividir o n por 24, vai me dar um quociente, que eu vou chamar aqui de Q1, e um resto 7. Se eu pego esse mesmo n, só que agora eu divido ele por 32, vai me dar um outro quociente, que eu não sei, e um resto também 7. Utilizando a propriedade aqui, então, a gente sabe que o n ele vai ser igual a 24 vezes o Q1 mais quem? Mais o resto, ou seja, mais 7. E o mesmo n ele vai ser igual a 32 vezes o Q2 mais quem? Mais também esse 7. Qual é a nossa ideia aqui? A sacada do exercício é o seguinte, você pega esse 7, passa para o primeiro membro, então a gente vai ter o quê? Vai ficar n menos 7 é igual a 24 vezes o Q1, e o n menos 7 ele é igual a quanto? A 32 vezes o Q2. Ok, então com isso a gente tira o seguinte, que o n menos 7 ele é múltiplo tanto do 24 quanto do 32. E aí quando a gente tem, por exemplo, um número que é múltiplo do 24 e do 32, significa que o n menos 7 ele é múltiplo do MMC do 24 com o 32, tá bom? Então essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Então se eu tenho um número que é múltiplo do 24 e é no múltiplo do 32, então ele é múltiplo do MMC do 24 e 32. Então significa o seguinte, como n menos 7 é múltiplo de 24 e n menos 7 é múltiplo de 32, então n menos 7 ele vai ser o quê? Múltiplo de quem? Do MMC, ou seja, o menor múltiplo comum de quem? Do 24 e o 32. Beleza? Então ele vai ser múltiplo de todos esses caras, porque se ele é múltiplo do 24 e é múltiplo do 32, ele é múltiplo do MMC. E o MMC entre o 24 e o 32, pessoal, é o quê? 96. Ah, não lembro como é que faz o MMC. Você pega lá 24, 32 e vai fazendo a fatoração simultânea. Aqui por 2 vai ficar 12 e aqui vai ficar 16, por 2 aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 8, por 2 fica 3, aqui vai ficar 4. Observe que agora não tem mais o que fazer, não vai ter mais ninguém comum, então você já pode fazer direto. Por 3 aqui é 1, aqui fica 4, e depois por 4, aqui fica 1, fica 1. E aí, no caso, o MMC é a multiplicação desses caras aqui, e aí vai ficar o seguinte, 96. Beleza, então significa que o n menos 7, ele é múltiplo de 96, porque todos os números que são múltiplos de 96 são múltiplos tanto do 24 quanto do 32. Então, o n menos 7, ele pertence ao conjunto que vai de 96 e 96. Então, o primeiro cara aqui é 96, o segundo cara aqui é quanto? 192, e aí assim por diante. Então, esses são os números que Ana listou, os primeiros 30 números disso daqui. No caso, a gente vai pegar só o menor deles, né? Aqui, então, a gente vai olhar para o 96, então significa que n menos 7 é igual a 96, então significa que n é igual a 96 mais quem? Mais o 7, que dá quanto? 103. Como ele pede a soma dos algarismos, então 1 mais 0 mais 3 é igual ao quê? 4, e a gente finaliza com a resposta sendo a correta, a alternativa A. Beleza? Então, pessoal, aqui exercício bacana, exercício clássico aqui, que envolve teoria dos números. Diga aí se você acertou. Lembre-se sempre, antes de você resolver o exercício aqui, antes de você ver o vídeo de resolução, tente resolver. Beleza? Então, é isso. Até daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, esse exercício aqui é o exercício da ISPM 2019. Ele diz o seguinte. O número 9xyz2 é o produto de três números pares consecutivos, onde x, y e z são os algarismos ocultos. Pergunta, qual é o valor da soma de x mais y mais z? Então é o seguinte, ó, o que a gente tem? Eu tenho lá que o número 9x, y, z e 2, ele é escrito como sendo produto
de 3 números pares consecutivos. A estratégia para resolver esse exercício foi a seguinte. Olha primeiro aqui para o resultado da multiplicação. O resultado da multiplicação tem o algarismo das unidades sendo como o 2. Então vamos pensar. Se a gente pega números pares consecutivos, ou se ele é par, ele termina em 2, 4, 6, 8, ou no caso, em 0. Como aqui a gente termina com o 2, a gente não tem aqui nenhum número par que termina com 0, porque senão na hora da multiplicação ele terminaria em 0. Beleza, então ele pode terminar em 2, 4 e 6, ou ele termina em 4, 6 e 8. Esses são os pares consecutivos. Se você pega aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar o quê? 8, 8 vezes 2, 8 vezes 6 dá 48. Então, o número que termina em 2, 4 e 6, o final dele é 8. Já o número que eu tenho lá, 4 vezes 6 vai dar o quê? 24. 24 vezes 8, esse cara aqui vai dar quanto? 192. Então, ele termina em 2. Então, significa que os números que eu vou utilizar terminam em 4, 6 e 8. Esses são os pares consecutivos. Agora, a outra estratégia do exercício, então eu já sei como eles terminam. Agora eu preciso, então, determinar os algarismos antes desses caras. Aqui é o seguinte, nós temos um número com 5 dígitos e ele vem a partir da multiplicação de 3 números. E aí, qual foi a estratégia que a gente tem aqui para adotar para o exercício? Por exemplo, se a gente pegar 10 ao cubo, isso daqui dá 1000. Aí eu vou para o 20. Se a gente pegar 20 ao cubo, 2 ao cubo é 8, então isso daqui dá 8.000. Se eu pegar o 30 ao cubo, 3 ao cubo é 27, então isso daqui vai dar 27.000. Se eu pegar aqui, por que eu estou escolhendo ao cubo? Porque é a multiplicação aqui de 3 números. Se eu pego aqui, por exemplo, o 40 ao cubo, 4 ao cubo dá 64, então isso aqui dá o quê? 64.000. Se eu pegar, por exemplo, 50 ao cubo, 5 ao cubo dá 125, isso daqui daria 125.000. E aí eu já passei do número. Então, necessariamente, o número que eu quero, que é esse cara aqui, né? Essa multiplicação desses 3 números, que eu vou chamar esses números de A, B e C, por exemplo, A vezes B vezes C, necessariamente eles são menores, né? No caso, que 50 ao cubo, e maior que quem? Que 40 ao cubo. Então, o que acontece? Se eles são menores que 50 ao cubo e menores que 40 ao cubo, necessariamente a gente tem que esses caras são maiores que 40 e menores que 50. Então, aí no caso, a gente pode, por exemplo, pegar quem? O 44, o 46 e o 48. Beleza? Então, os números que eu estou procurando é 44, 46 e quem? E 48. Beleza? Então, essa foi a estratégia que a gente tem para trabalhar com o exercício. E aí, o que a gente tem? 44 vezes 46 vezes 48, isso aqui dá quanto? 97.152. E aí, como ele quer o XYZ, ele quer aqui esse miolinho, né? Esse 7 seria o X, então esse cara aqui seria o meu X, X igual a 7, o Y é igual a 1 e o Z é igual a 5. Como ele quer a soma, né? Ou seja, 7 mais 1 mais 5 dá 12 mais 1 é igual a 13, então a soma é igual a 13. E aí a gente finaliza e a resposta, a alternativa correta aqui pra gente é a alternativa A. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá pro próximo vídeo que a gente não pode perder tempo. Vem comigo! Bom, pessoal, esse aqui a gente vai trabalhar com o exercício do IME, bem tranquilo até, né, se tratando de IME, ele fala o seguinte: a quantidade K de números naturais positivos menores do que 1000 que não são divisíveis por 6 ou por 8 satisfaz qual condição? Primeira coisa, os números que ele está pedindo para a gente em questão são os números que começam 1, 2, 3, 4, 5, por diante, e vai até o 999, porque ele disse que são menores do que 1000. A estratégia aqui é a seguinte: primeira coisa, a gente conta quantos são os números que são múltiplos, né, de 6, quantos são os múltiplos de 8, depois, conta quantos são os números que são múltiplos de 6 e do 8, porque aí eu preciso descontar eles, porque eles entraram na conta tanto do de 6 quanto do de 8. Aí beleza, então aí eu vejo os números e tiro de 999, que é como se eu tivesse o seguinte, eu pegasse aqui, ó, os números que são múltiplos de 6, aí aqui eu tenho os números que são múltiplos de quem? De 8. Aqui no meio são os números que são múltiplos de quem? Dos 2, múltiplos do 6 e do 8. Múltiplo de 6 e do 8 é múltiplo do MMC, a gente já viu isso daqui. E o MMC de 6 e 8 é 24. Então, seriam os múltiplos do 24. Pensa comigo, e esses caras, por si só, estão dentro de um conjuntão aqui, que seria esse conjunto aqui, por exemplo, A. Então, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para os caras que estão aqui fora. Então, eu faço, né, a contagem desse conjunto aqui, que é o conjunto união. Lembrando que se você tem lá dois conjuntos, A e B, aqui é a interseção, A
união com B é o quê? É o número de elementos de A, né? O número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Essa é a estratégia que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, como é que eu faço para determinar os números que são múltiplos de 6? Basta eu pegar, por exemplo, como começa no 1, basta eu fazer 1000 dividido por 6. Se eu fizer 1000 dividido por 6, eu vou olhar o quê? O meu quociente. O meu quociente é a quantidade de números que a gente vai ter. E se eu fizer 1000 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto para a gente? Dá 166. Agora eu faço a mesma coisa para o 8. Se eu pegar aqui 1000 e dividir por 8, isso daqui dá uma divisão exata. Esse aqui a gente vai ter que tomar cuidado. 1000 dividido por 8, pessoal, dá 125. O que acontece? O 1000 é divisível por 8 e eu não posso contar o 1000. Então aqui eu vou pegar 124 números. E aí, por fim, eu faço 1000 dividido por quanto? Pelo MMC, ou seja, dividido por 24. E 1000 dividido por 24 é igual a quanto? É igual a 41. Então significa que o número de elementos dessa união aqui é quanto? 166 mais 124. Deixa eu corrigir aqui. 124 mais quem? 41. Isso aqui dá 249 números. Então, o que eu faço? Como eu tinha 999, então 999 menos 249, isso daqui dá o quê? 750. E esse aqui é o valor do meu K. E aí, no caso, ele se encaixa na alternativa correta como sendo a alternativa C. Então a estratégia aqui foi olhar, né, como ele não quer os números que são divisíveis por 6 e do 8, então eu olhei para os que são divisíveis por 6 e pelo 8, e depois eu tirei do 999, beleza? Então aqui um exercício de conjuntos. Bora lá para o próximo vídeo. Bom, nesse exercício nós temos aqui da FUVEST 2006, e ele fala o seguinte: o número natural n tem 3 algarismos. Quando dele subtraímos 396, resulta o número que obtido invertendo-se a ordem do algarismo de n. Se, além disso, a soma dos algarismos das centenas e os algarismos das unidades de n é igual a 8, então o algarismo da centena de n vale quanto? Bom, para a gente resolver esse exercício, o que a gente tem que fazer? Como a gente tem um número com 3 algarismos, então digamos que o n ele seja da forma A, B, C. Então esse é o formato do nosso número n. Lembrando aqui que o C ocupa a unidade, o B ocupa a dezena e o A ocupa a centena. Então ele falou assim, ó, pega esse número, ABC, tire dele 396, que você vai obter o resultado como sendo o número n de ordem invertida, ou seja, C, B e A. Então você inverte, né, a ordem dos algarismos. Por exemplo, 357, aí seria 753, tá bom? Então é isso que ele pede para a gente fazer. Ok, aí ele disse ainda mais, né, que a soma dos algarismos da centena com os algarismos das unidades é igual a 8, ou seja, A mais C é igual a 8. Então a gente precisa trabalhar com essas informações. Aqui, pessoal, a gente vai decompor o número, né, no caso o número ABC, da seguinte maneira. Por exemplo, se você pegar aqui o 357, ele é 3 centenas, mais 5 dezenas e mais o quê? 7 unidades. Então isso significa decompor o número que podemos dizer. Então aqui vai ficar o seguinte, o ABC eu posso olhar como sendo A vezes 100, mais 10 vezes B, mais C, igual a... Aqui o C vai ficar o quê? C vezes 100, mais 10 vezes B, mais o A. Aqui eu tinha menos 396, ele vem para cá mais 396, tá bom? Não coloquei ali só para trabalhar com número positivo. O 10B acaba sendo simplificado, o que a gente vai ter? Ó, aqui eu tenho 100A, aqui eu tenho A. Se eu trazer para cá, então a gente vai ter 100A menos A vai dar 99A. Então 99A, mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho 100C. Se eu venho para cá, vem menos 100. Então vai ficar menos 99C. Isso aqui é igual a quanto? 396. Pelo incrível que pareça, esse cara dá para dividir por 99. E aí vai ficar o seguinte, 99 dividido por 99 vai dar 1. 99 dividido por 99 vai dar 1. E 396 dividido por 99 vai dar 4. Então, no fim das contas, a informação inicial nossa implica o seguinte, que eu já sei que A mais C é igual a 8, e agora eu sei que A menos C é igual a quanto? É igual a 4. Aí, se eu somar essas duas equações, a gente vai ter o quê? 2A igual 8 mais 4 é igual a 12, então A é igual a quem? A 6.
Como A ocupa o algarismo da centena, ele é justamente a nossa resposta. Então a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, então pessoal, esse aqui é o exercício da FUVEST. Espero que você tenha gostado. Bora lá para mais um vídeo. Bom, nesse daqui a gente vai trabalhar um exercício da Unicamp de 2003. Esse exercício que trabalhou aqui MMC e MDC, um pouquinho mais da nossa teoria dos números. Ele fala, sejam A e B dois números inteiros positivos, tais que o MDC de AB é igual a 5 e o MMC de AB é igual a 15. Ou seja, o máximo divisor comum entre A e B é igual a 5, ou seja, o maior número que divide o A e o B é igual a 5, e o menor número que é múltiplo tanto do A quanto do B é igual a 105. E ele pergunta, né, qual é o valor de B se o A é 35 e depois encontre todos os valores possíveis para o parzinho aqui A e B. Então o que a gente tem aqui? A sacada, né, a teoria que está por trás desse exercício é você saber que se você pegar o MDC entre A e B e multiplicar pelo MMC entre A e B, isso daqui dá justamente para a gente o A vezes B. Ou seja, a multiplicação do MDC pelo MMC entre dois números dá justamente o produto desses dois números. Então, essa é a parte teórica do nosso exercício. E aí, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar isso nos dois itens. Por exemplo, a gente sabe que o MDC é igual a 5, então a gente tem que 5 vezes 105 é igual a quem? A A vezes B. Então, no caso, como o A é igual a 35, então a gente vai ter 5 vezes 105 igual a quanto? A 35 vezes B. Então, significa que nesse caso aqui o B, ele é o quê? 5 vezes 105 dividido por 35, que é a mesma coisa que 5 vezes 7. Posso cancelar o 5 aqui, 105 dividido por 7 é igual a 15, então B necessariamente aqui tem que ser 15. Respondido, então, o item A. Para a gente responder o item B, né, determinar todos os pares possíveis, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente sabe que A vezes B é igual a 105 vezes quanto? Vezes 5. Porém, eu vou fatorar o 105. Então, esse cara aqui, ó, o 105, eu vou escrever ele na sua forma fatorada. Se você pegar lá o 105 e dividir por 5, isso daqui vai dar 21, divide por 3, isso aqui dá 7, divide por 7, isso daqui vai dar 1. Então, o 105 é a mesma coisa que 5 vezes 3 vezes 7. Então, 5 vezes 3 vezes 7, aí vezes esse 5 que já temos aqui. Beleza. Então, o que acontece? Por exemplo, se o A for 5, o B tem que ser, né? Porque vamos pensar aqui comigo. O A é igual a 5 vezes 3 vezes 7 vezes 5 dividido por B. Então, vamos pensar. O que a gente pode fazer para o B? O B pode ser 5, né? Como o MDC, o maior divisor comum entre eles, é igual a 5, eu não posso ter o 3, por exemplo, para ser o B. Se o B for 5, aí a gente cancelaria, né? Então, se B for igual a 5, então esse cara cancela com esse, aí o A seria 3 vezes 7 vezes 5, que dá 105. Então, A é igual a 105. Então, a gente já cria aqui o primeiro parzinho, que seria o 105 para o A e o 5 para o B. E é interessante que eles podem trocar de lugar, então significa que o A pode ser o 5, né? E o B pode ser o 105. Então o A pode ser o 5 e o B pode ser quem? O 105. Beleza. Aí depois, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o B como sendo 5 vezes 3. Isto é, porque você tem que pensar que essa divisão tem que ser exata. Dividir por 5, beleza, deu certo. Não posso aqui pegar o B como sendo 3, já falei o porquê. Agora o B pode ser 15. Se o B for 15, o A tem que ser 35. Então, se o B for igual a 15, então necessariamente o A tem que ser igual a quanto? A 35. A mesma coisa poderia ser o contrário, né? Se eu tivesse invertido aqui, o A poderia ser o 15, então o B então, seria o 35. Então, se o A for igual ao 15, vai implicar que o B é igual ao 35. Então, os outros dois parzinhos aqui que a gente tem é igual a quanto? É 15 e 35, e depois 35 e 15. E observe que a gente não tem mais nenhuma possibilidade, né? Porque o que acontece? Se eu pego, por exemplo, o B como sendo 3 vezes 7, que é o 21, fura, porque 21 não é divisível por 5, e o MDC entre eles é igual a 5. Então, não posso, por exemplo, pegar o B igual a 21, então só nos resta a gente ter essas únicas respostas. Beleza? Aqui então um exercício onde o item B você tem que ter paciência, trabalhar com casos, trabalhar com possibilidades, já que você tem aqui divisão como sendo um número inteiro positivo. Ok, então, bora lá para o próximo exercício. Bom, pessoal, vem comigo aqui, essa questão é questão do IME, questão 7 aqui da vestibular de 2020, ele fala o seguinte:
O inteiro positivo é escrito em cada uma das 6 faces de um cubo. Para cada vértice é calculada o produto dos números escritos nas 3 faces adjacentes. Se a soma desses produtos é 1105, pergunta, né? A soma dos números dessas 6 faces é de quanto? Então vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, vamos imaginar o cubo aqui. Vou pegar aqui uma face, né? Desenhar aqui rapidinho. Então a gente tem aqui o cubo. Vou colocar aqui só para dar aquela profundidade. Então, ó, por exemplo, vamos chamar essa face aqui, ó, de A. Aí aqui, essa aqui da frente, podemos dizer assim. Vou colocar aqui, ó, B. Aí eu vou colocar aqui C, aí tenho lá no fundo lá o D, aí eu vou colocar aqui o E e aqui o F. Essas são as 6 faces do meu cubo. Então vamos pensar. Primeira coisa, eu vou considerar esse vértice. Na hora que eu considero esse vértice aqui, o que acontece? As faces adjacentes, ou seja, as faces que compõem esse vértice aqui, seria A, B e C. Então aqui o produto delas é A, B, C. Porque eu vou ter que fazer o produto e depois somar, porque ele falou que é a soma desses produtos. Então, mais, agora eu venho para essa daqui. Essa daqui, pessoal, o que a gente tem? Eu tenho o A, o D e o C. Então, mais A, C, D. Vou colocar aqui em ordem alfabética, tá? Depois eu venho aqui para essa do fundo aqui. Nós temos o A, o E e o D. Então, A, D, E. A, D, E. Mais. Agora eu venho para essa daqui. Essa aqui a gente tem o A, que é aqui do topo, o E e o B. Então, A, B, E. A, B e E. Mais, o que a gente tem? Essa aqui de baixo. Essa aqui a gente tem o E, o B, F. Então, mais B, E, F. E aí, mais, venho para essa aqui lá do fundo. Essa aqui do fundo tem o E, o F e o D. Então, E, D, F, ou D, F. D, E, F. Mais, tá acabando, só mais duas. Essa daqui a gente tem quem? O B, que é a da frente, o F e o C. Então, BCF mais B, C e F. E aí, por fim, último vértice aqui, a gente tem as faces qual? É C, que é essa lado de trás, né? Mentira. Nós temos essa face aqui, que é o C, F e D. Então, CDF mais CDF. E essa soma aqui, ele falou que é 1105. Só que antes de igualar a 1105, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar fatorar, vou fatorar esses termos. Por exemplo, esses dois primeiros carítias aqui, nós temos o A e o C em comum. Então, se eu colocar o AC em evidência, o que sobra para mim? B mais D. Beleza. Aqui, pessoal, nós temos quem em comum? O A e o E. Então, se eu colocar o AE em evidência, o que vai sobrar para mim? D mais B. Então, D mais B. Fechou? Aqui, eu posso colocar o EF em evidência, então, mais o EF em evidência. O que vai sobrar? B mais D. E aqui, eu posso colocar o CF em evidência. Então, se eu colocar o CF em evidência, CF, o que vai sobrar para mim aqui? B mais D. Olha que beleza, observe que dentro do parênteses sobrou tudo a mesma coisa, que é o B mais D. Então, eu vou colocar o B mais D em evidência. Se eu colocar o B mais D em evidência, vai sobrar para mim quem? AC mais AE mais EF mais CF. E isso aqui eu sei que é igual a 1105. Aqui dentro, pessoal, eu posso colocar nesses dois termos o A em evidência e nesses dois termos o F em evidência. Então, a gente vai ter o B mais D, que já está lá prontinho, B mais D, vezes quem? Colocando aqui o A em evidência, fica A que multiplica quem? C mais E. C mais E. Fechou? Aí aqui nós temos mais, se eu colocar o F em evidência, então colocando aqui o F em evidência, sobra quem pra gente? E mais o C. E isso aqui, por sua vez, é igual a 1105. Ó que chique aqui. Aqui dentro eu consigo colocar o C e o E em evidência, né? O C mais E, então a gente vai ter o B mais o D vezes, colocando aqui o C mais E em evidência. Colocar o C mais E em evidência vai sobrar A mais F. Então, A mais F, isso aqui é igual a quanto? A 1105. Bom, o que é interessante aqui? Se você pegar o 1105 e dividir ele por 5, isso aqui dá 221. Então, esse cara aqui é 221 vezes 5. 221 aqui a gente consegue dividir por 13. Então,
O 221 a gente consegue dividir por 13. O que vai acontecer? Então, a gente vai ter que B mais D vezes C mais E vezes A mais F. Isso daqui é igual a quanto? A 13 vezes 17 vezes quanto? Vezes 5, ou seja, é a forma fatorada. Como aqui eu tenho um produto de 3 números, é interessante, ó, fiquei com 3 fatores aqui. Então, significa que eu posso, por exemplo, supor que B mais D é o 13, então B mais D é igual ao 13. Se você não gostar, é só só mudar o cubo de posição, ou seja, tanto faz ó, quem é quem aqui. Então, aqui você pode ter, por exemplo, C mais E como sendo o 17, e aí você pode ter, por exemplo, A mais F como sendo quem? O 5. E é interessante que você pode fazer isso porque aqui é uma fatoração de números primos, tá? Então não tem como você fatorar mais. E se você utilizar, por exemplo, um número 1, né? Por exemplo, vou juntar o 13 com o 5. E aí vai ficar 13 vezes 5, né? Que vai dar 65. Aí você pega, por exemplo, 65 vezes 17 vezes 1. Aí não pode. Por quê? Porque esse 1 não vai... Eu não consigo ter uma face como sendo o produto de 3 faces como sendo 1, tá certo? Então, por isso que essa é a única que funciona. E aí, beleza, acabou o exercício. Por quê? Se eu somar membro a membro aqui, nesse lado eu vou ter a soma das 6 faces, que é justamente o que ele me pede. Isso vai ser igual a 13 mais 17 mais o 5, que é igual a 13 mais 17 dá 30, com mais 5 vai dar o quê? 35. E aí a gente finaliza o nosso exercício, sendo a alternativa correta a alternativa B. Ok, então, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Bom, esse exercício aqui, pessoal, é um exercício do ITA de 2013, questão essa também de teoria dos números. É claro que nosso Maratona 1 aqui é sobre teorema dos números. O que ele diz é o seguinte: seja n um número maior que 6, um inteiro positivo não divisível por 6. Se na divisão de n ao quadrado por 6 o quociente é um número ímpar, então o resto da divisão de n por 6 é quanto? O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? Por exemplo, nosso objetivo é o seguinte: eu preciso determinar o resto da divisão do meu n por 6. Quando eu divido um número por 6, vai me dar um quociente, que eu não sei quem, que eu vou chamar ele aqui de Q, e ele vai me dar um resto. Aí, além, a gente tem que lembrar, se o resto fosse zero, a divisão seria exata. Como a divisão não é exata, porque ele me diz que não é divisível, então o resto ele tem possíveis resultados para ele. Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, ou por fim, ele pode ser o quê? 5. Então, a estratégia que eu utilizei aqui para resolver ele é o seguinte: o que acontece? Da divisão euclidiana, a gente sabe que o n ele vai ser igual a 6 vezes Q mais quem? O resto. Então, a gente vai ter o quê? 5 possibilidades. Eu trabalhei com esse exercício aqui na raça. N vai ser o quê? 6 vezes Q mais 1. N é igual a 6 vezes Q mais o 2. Ou n pode ser igual a 6 vezes Q mais 3. Ou n pode ser igual a 6 vezes Q mais 4. E, por fim, o n pode ser igual a 6 vezes Q mais o 5. Ok, isso são as nossas possibilidades para o n. O nosso objetivo é descobrir qual deles aqui encaixa com o restante do exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou elevar ao quadrado. Então, na hora que eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter quadrado do primeiro, que vai ficar 36q quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 6 vai dar 12q, mais quem? Mais esse 1. E aí, o que acontece? É interessante aqui, se, por exemplo, você colocar o 6 em evidência, coloca o 6 em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar um 6q, aqui vai sobrar mais um 2q. E aí, mais esse 1 lá fora. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu n ao quadrado e escrevi ele como sendo 6 vezes alguém. Então, o que acontece? Eu olhei o meu divisor, esse cara aqui é o quociente, esse aqui é o resto. Observe que 6q mais 2q, ele é um número par. Por quê? Aqui a gente tem soma de dois números pares. Isso daqui é par. E ele disse que se eu pego o n ao quadrado e divido por 6, o quociente teria que dar ímpar. Então, não pode ser o quê? O resto ser 1. Então, esse cara aqui a gente descarta. E a ideia é a gente trabalhar com esse processo em todos os itens. Então, por exemplo, aqui, para o próximo aqui, a gente pega aqui, ó, n ao quadrado, vem comigo, esse cara aqui, n ao quadrado. Ele é igual ao quadrado do primeiro, mesmo esquema, 36, que é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Mais 24q. E aí, mais esse aqui é o quadrado, ou seja, mais 4.
Qual que é a ideia aqui? Mais uma vez eu vou colocar o 6 em evidência, então vai ficar 6 que multiplica o quê? 6Q mais 24 dividido por 6 dá 4. Então, mais 4Q. Isso aqui mais o 4 lá fora. Então, observe novamente que esse cara daqui é um número par. E a gente quer que ele seja ímpar. Então, esse cara aqui não pode. Se esse não pode, o meu resto não é 2. E aí a gente vai para o próximo aqui. Para o n ao quadrado, onde é esse cara aqui. Na hora que eu fizer quadrado do primeiro, então vai ficar o quê? 36, que é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, vou deixar assim só para ficar mais fácil para a gente fatorar depois, mais quadrado do segundo, ou seja, mais 9. Bom, aqui já é interessante o que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu consigo aqui deixar todo mundo da seguinte maneira. Esse cara aqui é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes Q quadrado, tá? Só para deixar mais chique aqui. Mas, se eu colocar o 6 em destaque aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, né? Então, vai ficar mais 6 vezes 6Q aqui. E eu vou olhar o 9 como sendo 6 mais quem? Mais 3. Por que isso? Aqui eu consigo colocar o 6 em evidência. Então, a gente vai ter que n ao quadrado, ele é igual a 6 vezes. Sobrou o que aqui para mim? 6Q ao quadrado, mais 6Q, mais 1. Isso aqui, mais o 3 lá fora. Aqui, pessoal, aqui ficou muito bom. Por quê? Esse cara aqui, ó, 6 vezes alguém mais 6 vezes alguém, isso aqui é par, porque esse é par, esse daqui é par. Então, par mais par dá par. E aí, par mais par dá par, somado com 1 dá ímpar. Então, esse cara aqui é ímpar. Bom, se esse cara aqui é ímpar, o que acontece? Eu estou nas condições. Então, n ao quadrado, na hora que eu dividir por 6, me deu um cara ímpar. Então, necessariamente, o meu n tem que ser esse e o resto da divisão é igual a 3. Aqui é interessante você observar que se você pega, por exemplo, um número n, divide por 6, vai me dar um resto r. Se você pegar o n ao quadrado e dividir por 6, o resto também será R. Uma boa brincadeira aqui de manipulação para você provar que isso aqui é verdade. Beleza? Então, pessoal, então aqui o resto significa que é 3, é a alternativa correta, é a alternativa C. Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra aqui a nossa primeira maratona, né? Para que você que está acompanhando o canal, você vai ver que essa aqui é a nossa primeira maratona de exercícios. Aqui comecei de leve, comecei com um pouquinho de exercícios, depois a gente vai aumentando a quantidade. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!